Será que você tem medo da dor? Ou do que ela revelaria sobre quem você realmente é quando ninguém está olhando? Você já prometeu para si mesmo que dessa vez seria diferente? Que hoje iria controlar tudo, evitar todo o sofrimento? Quantos muros internos desabaram sem que ninguém percebesse enquanto você sorria, fingindo domínio, fingindo força? Nietzsche avisou: aquele que luta com monstros deve cuidar para não se tornar um monstro. E se o monstro que você tem que temer é você mesmo? Você que se esconde atrás da ilusão de controle, tentando blindar a vida da dor, da frustração, do caos inevitável. Mas controlar tudo não é governar, é escravizar-se a um sonho falso. E toda essa busca por evitar o desconforto não cria proteção, cria ruína. Você nasceu achando que o controle é a resposta para tudo, que se segurar firme em tudo, evitar o mínimo sofrimento seria a fórmula da felicidade. Mas a verdade que ninguém te contou, a dor não é inimiga, é parte da estrutura que mantém tudo de pé. Fugir dela é o convite para o colapso interno. Quem tenta controlar demais esquece que a vida é caos, e caos não se prende, não se doma, não se engarrafa. A ilusão do controle é uma armadilha que te prende numa prisão invisível, onde a liberdade desaparece e o medo se torna rei. A dor é um mensageiro, um sinal de que algo precisa ser sentido, enfrentado, aceito. Evitar essa voz é negar a si mesmo, é escavar lentamente uma ruína que vai engolir seu castelo por dentro. Este vídeo não é para quem quer conforto fácil. É um chamado para olhar no espelho sujo e encarar o que você tem evitado por medo. Você constrói muros invisíveis todos os dias, prometendo a si mesmo que vai controlar tudo: o tempo, as pessoas, as emoções. Cada tentativa de segurar a vida é um tijolo assentado com medo, com vaidade, com a esperança de evitar a dor. Mas esses muros não protegem, aprisionam. Eles criam uma fortaleza falsa, onde o que realmente acontece é que o caos se acumula silencioso dentro das rachaduras. E enquanto você finge ter o controle, a verdade é que está mais vulnerável do que nunca, porque o caos que você tenta evitar, ele cresce, corrói a muralha até o castelo desabar. A dor que você repele não desaparece, ela se esconde no escuro, esperando o momento certo para vir com força total e deixar você nu, desarmado, sem abrigo. Você já percebeu que cada vez que desvia o olhar da dor, ela cresce dentro de você como uma fera faminta? Fugir do sofrimento não é proteção. É convite para que o monstro interno se fortaleça. Ele se alimenta do silêncio, da mentira que você conta para si mesmo. Amanhã será diferente. Não dói tanto assim. Posso ignorar. Mas a dor esquecida não desaparece. Ela se torna veneno, corrói sua mente e alma, enfraquece seus muros internos até que um dia não reste nada para segurar a própria sanidade. Ignorar o desconforto não é força, é fraqueza disfarçada de coragem. É como tentar apagar um incêndio cobrindo-o com um cobertor fino. Você só adianta a destruição. Fugir da dor é entregar esse trono ao desejo rasteiro que se assenta com conforto e domina suas decisões. Mas enfrentar o sofrimento é tomar a coroa. Vestir a armadura da disciplina que ninguém vê nem aplaude. É ouvir a voz interior que implora por descanso e ignorá-la com a firmeza de um tirano que sabe: sem essa luta, o castelo interno cai em ruínas. Encarar a dor não é uma escolha fácil, é um açoite diário, um ranger de ossos que não se dobra, mas é o único caminho para transformar o caos em ordem, o medo em comando, o sofrimento em força. Sentar no trono é aceitar o desconforto que arde. É decidir ser senhor de si mesmo, não escravo dos impulsos. Você cresceu acreditando que mostrar fraqueza era sinal de derrota, que a dor devia ser enterrada a fundo, escondida atrás de um sorriso falso.
Promessas feitas a si mesmo tantas vezes quebradas, porque no fundo o que se evitava era o encontro com o próprio sofrimento. Esse espelho que assusta, que fere, que desnuda. Mas e se a fuga da dor for a maior prisão que você já aceitou? Maquiavel, que via o humano em sua essência nua e crua, sabia que governar a si mesmo exige mais que força bruta, exige coragem para encarar o caos interno. O paradoxo é esse: a verdadeira fortaleza não está no escudo inquebrável, mas na mão que, mesmo tremendo, escolhe pegar a lâmina da vulnerabilidade. Hoje, essa é a sua decisão: continuar fugindo ou sentar no trono da sua própria dor e deixar que ela te transforme. Porque só quem se permite ser vulnerável pode descobrir a força que sempre esteve ali, esperando. Cada distração, cada prazer rápido, cada tá tudo bem, engasgado, tudo isso é lenha jogada no fogo do sofrimento silencioso. A dor não desaparece quando ignorada. Ela cava túneis sob seu castelo, mina seus alicerces e te faz ruir por dentro enquanto ainda sorri por fora. É o paradoxo moderno. A geração que mais corre da dor é a que mais adoece por dentro. Você preenche o vazio com vícios sutis, rola a tela, engole comida, coleciona promessas de segunda-feira eu mudo. Mas quanto mais nega a dor, mais perde o controle de si. O que você chama de alívio, Maquiavel chamaria de capitulação. Você se rende ao inimigo antes mesmo de conhecê-lo. Fugir é um vício, e o preço é alto. Sua força, sua clareza, sua soberania. Nietzsche não pregava a dor pelo sofrimento, mas pela transfiguração. A dor é o batismo dos que querem se tornar quem são. Você quer autenticidade? Então se ajoelhe diante da tua dor e pergunte: o que você está tentando me ensinar? Toda verdade que liberta, antes fere. Toda força que impressiona, antes sangrou. A coragem não é a ausência de dor, é o pacto de não fugir mais dela. A busca desenfreada para o prazer não é liberdade. É um novo tipo de prisão, maquiada com linguagem moderna e promessas vazias. Você acha que está no controle, mas está sendo controlado. Controlado por impulsos, por algoritmos, por recompensas rápidas que alimentam uma mente cada vez mais fraca, mais entorpecida, mais escrava. Epicuro, o filósofo que todos associam ao prazer, jamais defenderia esse estilo de vida. O verdadeiro prazer para ele era a ausência de dor, a paz da alma, não o vício constante em estímulo. Mas essa verdade foi enterrada. Porque uma sociedade de pessoas viciadas em prazer é mais fácil de manipular. E talvez seja por isso que ninguém fala sobre isso. A ideia de que o prazer é o bem supremo não nasceu nas redes sociais nem no marketing moderno. Ela é antiga. Epicuro já dizia que o prazer era o início e o fim de uma vida feliz. Mas o que poucos entendem é que para ele, prazer não era excesso, era ausência de dor, era paz interior. Só que essa ideia foi distorcida. O hedonismo vulgar tomou o lugar da filosofia. O que era silêncio e contenção virou vício e estímulo constante. A sociedade trocou a serenidade pela dopamina. E a cada geração, essa troca se tornou mais acelerada, mais ruidosa, mais compulsiva. Hoje, o que você chama de prazer é apenas um alívio momentâneo do vazio que se recusa a encarar. Você quer prazer porque não suporta o tédio, mas o tédio não é o inimigo. O tédio é o espelho. E é justamente esse espelho que Epicuro queria que você encarasse, antes que você fosse devorado pelos seus próprios desejos mal compreendidos. Mas o que acontece quando o prazer se torna um novo mandamento? Quando tudo ao seu redor, da música ao marketing, das redes ao autoconhecimento, diz que você merece se sentir-se bem o tempo todo. Nasce uma geração que confunde alívio com liberdade, que acha que escolher o caminho mais fácil é o mesmo que viver de forma autêntica. Só que a verdade é mais brutal. Quanto mais você se entrega ao prazer imediato, menos tolerância você desenvolve para o silêncio, para o esforço,
para o vazio necessário da construção. Você não busca mais sentido, você busca distração. E quando isso acontece, você se torna domesticado, fácil de controlar, fácil de vender, fácil de manipular. Um animal adestrado a responder recompensas. A lógica do prazer imediato se infiltrou nos lugares mais íntimos da vida cotidiana. Relações humanas foram substituídas por conexões descartáveis, onde o afeto cede espaço ao entretenimento. O amor virou algoritmo, o esforço, um fardo, o tédio, um sinal de que algo está errado, e não um convite ao pensamento profundo. A busca cega por prazer transformou o sofrimento em tabu. Mas sem dor não há crescimento. Sem silêncio não há autoconhecimento. O ser humano, ao fugir constantemente do desconforto, deixa de amadurecer. Tudo precisa ser leve, divertido, palatável. A verdade virou uma ofensa. E o pior, esta sociedade não quer apenas se anestesiar. Ela quer que você também se anestesie. Questionar virou afronta. Persistir virou loucura. Ser profundo virou ameaça. Porque quem acorda demais incomoda os que ainda dormem. Você talvez nem perceba, mas já foi condicionado. Quando sente um leve incômodo, abre o celular. Quando surge o tédio, procura comida, vídeos, distrações. Você chama isso de descanso, mas é fuga. Fuga de si mesmo. O prazer virou muleta emocional. Um mecanismo automático para calar o vazio. Você não busca mais a realização, mas alívio. E alívio não transforma ninguém. A consequência, uma mente inquieta, incapaz de silêncio. Um corpo ansioso, sempre à beira do colapso. Uma identidade fragmentada entre aquilo que você sente e aquilo que quer parecer sentir. Você diz que quer mudar, mas não suporta o desconforto da mudança. Você fala em liberdade, mas é prisioneiro de seus próprios impulsos. E o mais perverso é que essa prisão é confortável. Ela tem a temperatura certa, o som certo e a ilusão de controle. Mas no fundo você sabe, viver à sombra do prazer constante é morrer lentamente, sem perceber. Schopenhauer não era um otimista. Para ele, a dor era a pedra fundamental da existência humana, o motor que impulsiona tudo. Diferente dos filósofos que pregavam o prazer como objetivo, ele dizia que a vida é sofrimento, e fugir disso é negar a verdade mais básica que carregamos dentro de nós. No século XIX, enquanto o mundo celebrava progresso e conforto, Schopenhauer via com desconfiança essa busca por prazer fácil, prevendo que essa fuga da dor só traria mais vazio e desespero. Ele sabia que o sofrimento, por mais duro que pareça, é o que nos mantém vivos, porque é através dele que sentimos, aprendemos e nos transformamos. Estamos tão acostumados a eliminar qualquer desconforto imediato que esquecemos como lidar com as dificuldades reais da vida. A educação, as relações e até o trabalho são vistos como obstáculos a serem contornados ou eliminados, não como provas essenciais para o fortalecimento do caráter. O resultado? Pessoas frágeis emocionalmente, que ao primeiro sinal de dificuldade se retraem, se isolam ou buscam paliativos que só prolongam a crise. Esse afastamento da dor verdadeira nos deixa vulneráveis, desarmados, prontos para sucumbir quando o sofrimento inevitável bater a porta. E ele sempre bate. Quantas vezes você escolheu o caminho mais fácil, pulou o confronto interno, negou a si mesmo o direito de sentir a dor que precisava para crescer? Você prefere anestesiar o desconforto com distrações, celular, séries, excesso de trabalho, tudo para não encarar o vazio que cresce dentro. Essa folga cria uma prisão invisível, onde a dor se acumula, corroendo lentamente a sua força vital. O medo de sofrer te paralisa, te impede de tomar decisões difíceis, de se tornar aquilo que poderia ser. Você vive uma existência superficial, onde a dor é o inimigo a ser eliminado, e não o mestre que poderia te ensinar a ser mais forte,
mais real, mais vivo. Você passou a vida acreditando que evitar a dor era uma forma de inteligência, que fugir do sofrimento era uma estratégia para viver melhor. Mas hoje talvez perceba que foi exatamente essa fuga que te enfraqueceu. O mundo não precisa de mais pessoas anestesiadas, mas de almas dispostas a arder, para iluminar, para transformar, para existir de verdade. A dor não é um castigo, é um lembrete, um sinal de que ainda há algo em você que sente, que respira, que está vivo. Negá-la é negar a si mesmo. Aceitá-la é começar a construir uma existência que vale a pena. Não uma vida perfeita, mas uma vida real. Se algo em você despertou agora, não fuja. Siga sentindo, pensando, se encarando. E quando estiver pronto, veja o próximo vídeo que está aí na tela. Pode ser que ele te leve ainda mais fundo. E talvez, só talvez, seja disso que você mais precisa agora. E bem, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!